Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. A aula de hoje é sobre vírgula. Esse assunto que tira o sono de muitos concurseiros e de muita gente que precisa escrever corretamente em ambientes mais formais de comunicação. Eu vou começar com algumas questões que envolvem o uso da vírgula. Primeiro, é uma pergunta que eu sempre ouço. É possível saber vírgula sem ter conhecimento das regras gramaticais? É possível saber pontuar bem um texto por intuição, hábito da leitura? Sim, muita gente consegue pontuar muito bem um texto, colocar todas as vírgulas adequadamente, sem saber o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada, adverbial, por exemplo. É possível, sim. Mas se você é da área de letras, se você presta concursos públicos, você precisa dominar as regras. E você não vai dominar as regras de vírgula sem antes ter estudado os termos da oração, por exemplo, sujeito, predicado, objeto direto, predicativo, e também sem ter estudado o período composto, as orações coordenadas e as orações subordinadas. As regras de uso da vírgula estão intimamente ligadas aos assuntos gramaticais. Então, se você precisa saber regra de vírgula, você precisa estudar termos da oração e período simples, período composto, tudo isso. Muito bem, se você pular essa etapa, se for já estudar vírgula sem ter estudado análise sintática, período simples, período composto, você não vai conseguir assimilar e internalizar as regras de uso da vírgula. Essa é uma questão. Outra questão interessante de se mencionar aí nessa parte introdutória sobre a vírgula. Muita gente fala assim, a vírgula é pausa para respirar. É pausa para respirar? Claro que não, gente. Senão, as regras de uso da vírgula para um fumante seriam diferentes das regras para um atleta, por exemplo. O fumante precisaria de mais pausa, o atleta de menos pausa. Então, vírgula, gente, não é pausa para respirar. As regras de uso da vírgula, repito, são determinadas por aspectos gramaticais. Não tem nada disso de respirar. Pode ser que uma frase super grande, uma frase assim que você começa a ler, não tenha vírgula nenhuma, se não tem nenhuma regra que determine o uso da vírgula. Então, não é pausa para respirar, vírgula, o uso da vírgula é determinado por regras gramaticais. Existem casos proibidos de uso da vírgula, por exemplo, não pode separar sujeito de predicado. Existem casos facultativos, eu posso ou não colocar a vírgula naquele contexto. E existem casos obrigatórios. Nesta aula, eu vou falar sobre os casos obrigatórios de uso da vírgula. Vamos começar? Primeiro caso obrigatório, eu devo utilizar a vírgula para separar vocativo. O que é vocativo, professora? É o termo que eu utilizo para chamar a pessoa com quem eu estou falando. Para começar aqui, um exemplo de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Aqui nós temos o vocativo Carlos. O eu lírico está se dirigindo ao Carlos, está falando com o Carlos. Então, Carlos, vírgula, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Então, aqui, Carlos, é o vocativo. Vocativo sempre isolado por vírgula. Se ele estiver no começo da oração, é o vocativo, vírgula. Se ele estiver no meio de uma frase, ele tem que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, vocativo sempre isolado por vírgulas. Aqui não tem meio termo, não é facultativo, é regra. Obrigatório colocar a vírgula aqui. Outro exemplo é um trecho aqui do livro Bom Dia, Camaradas, do Ondjak. E olha só, o título do livro tem um vocativo, que é camaradas. Bom dia, vírgula, camaradas. Então, no título do livro já tem um vocativo isolado por vírgula. É um livro que eu adoro, do Ondjak.
Mas, Antônio, ainda quero mais água. Não, menino, já chega. Aqui nós temos 2 vocativos. Antônio, isolado por vírgula, né? Mas, vírgula, Antônio, vírgula, quero mais água. Antônio é um vocativo. E na segunda frase, não, menino, já chega. Menino também é um vocativo. O vocativo, você pode ver, está isolado. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Lembrando, o vocativo é o termo que eu utilizo para chamar a pessoa com quem eu estou conversando. Segunda regra de uso obrigatório de vírgula, para separar termos de mesma função sintática. Olha aí a importância de estudar gramática antes de estudar vírgula. Como é que você vai saber que os termos têm a mesma função sintática? Olha só. Estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras. Aqui nós temos de olhos, de mãos, afetos, procuras. Esses termos são complementos nominais, completam o sentido da palavra cercado. Então, de olhos, vírgula, de mãos, vírgula, afetos, vírgula, procuras. Todos esses termos têm a mesma função sintática, são complementos nominais, então eles são isolados, eles são separados com vírgula. É um trecho aí do Drummond. E segundo exemplo, achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais. Olha só, todas essas características aqui, né, que são predicativos do objeto, declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais, têm a mesma função sintática, por isso são separados obrigatoriamente por vírgula. Gente, vocês estão reparando que os exemplos são todos literários dessa aula? Se vocês estão gostando, já deixem então o gostei. Eu adoro, eu já disse aqui no canal, usar exemplos de literatura, de músicas nas aulas. Acho que as aulas ficam menos cansativas e ficam mais bonitas também, né? Muito bem, vamos para a próxima regra que determina o uso obrigatório de vírgula. Para isolar aposto ou qualquer termo de natureza explicativa. Então, o aposto é sempre separado por vírgulas, a não ser que seja o aposto especificativo. O aposto especificativo não é separado por vírgulas, mas todos os outros são. Exemplo. Não aconteceu. Pior ainda, a Orquídea de Ouro, o galardão mais cobiçado da poesia nacional, foi concedida a um imigrante chinês. Aqui um trecho de um dos meus livros preferidos, O Amor nos Tempos do Cólera. E temos aqui um aposto, o galardão mais cobiçado da poesia nacional. Esse trecho, ele explica o que é a Orquídea de Ouro. Trata-se, portanto, de um aposto. Veja que esse trecho poderia ser retirado. A Orquídea de Ouro foi concedida a um imigrante chinês. Nesse caso, não haveria vírgula. Mas, com essa explicação, eu preciso deixar essa explicação entre vírgulas. Sintaticamente, essa explicação chama-se aposto. Portanto, a Orquídea de Ouro, vírgula, que eu vou explicar o que é a Orquídea de Ouro, o galardão mais cobiçado da poesia nacional, vírgula, foi concedida a um imigrante chinês. Outro trecho, agora com a expressão por exemplo, que deve também vir isolada por vírgulas. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas. Aqui esse por exemplo que vai trazer uma explicação, então é um termo de caráter explicativo, isolado por essa expressão é isolada por vírgulas. As pitangas, vírgula, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas. Último exemplo. Isto quer dizer, meu rapaz, aqui o meu rapaz está entre vírgulas, já vimos essa regra, é por ser um vocativo. Isto quer dizer, meu rapaz, que tenho o meu Deus dentro de mim. Isto é, o princípio que dirige as minhas ações e os meus juízos. Isto é uma expressão, assim como, por exemplo, que deve vir isolada por vírgulas. Dentro de mim, vírgula, isto é,
vírgula, porque vai trazer depois ali uma explicação. Então, por exemplo, isto é, ou seja, são expressões que vêm sempre entre vírgulas. Usa-se vírgula ainda para isolar adjuntos adverbiais deslocados. Como assim deslocados? A posição natural do adjunto adverbial é lá no final da frase, lá no final da oração. Quando o adjunto adverbial está no começo ou no meio, ou seja, está deslocado, e quando esse adjunto adverbial possuir uma certa extensão, ele vai vir isolado por vírgulas. Que é isso, professor? Uma certa extensão. Porque o adjunto adverbial ele pode ser curtinho, feito por uma única palavra, composto por uma única palavra. Por exemplo, hoje, amanhã. E ele pode ser um trecho maior, pode conter 4, às vezes 5 palavras. Então, quando o adjunto adverbial ele for mais extenso e ele estiver deslocado, ele deve vir isolado por vírgula. Quando o adjunto adverbial for de curta extensão, for composto por 1, 2 ou até 3 palavras, a vírgula é facultativa. Eu posso ou não colocar. Mas aqui a gente está falando de casos obrigatórios, então são adjuntos adverbiais com uma certa extensão, ou seja, adjuntos adverbiais mais longos, deslocados dentro da oração. 2 exemplos aqui. Na véspera da sua ida para Coimbra, vírgula, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina. O que temos aqui? Um adjunto adverbial de grande extensão. É grande esse adjunto adverbial, olha só. Na véspera da sua ida para Coimbra. Quando é um adjunto adverbial de tempo, né? Então, esse adjunto adverbial, ele está deslocado, ou seja, ele está no começo da oração, ele é um adjunto adverbial grande, então eu devo isolá-lo com vírgula. Outro exemplo, um dia, ao fim da tarde, o sol estava muito bonito. Temos aqui, ao fim da tarde, na verdade, temos 2 adjuntos adverbiais, né? Um dia e ao fim da tarde. Aqui nós separamos não o adjunto adverbial um dia, mas o adjunto adverbial ao fim da tarde está isolado, porque tem uma vírgula antes e uma vírgula depois dele. Então, aqui é um adjunto adverbial que expressa tempo, quando o sol estava muito bonito. Ao fim da tarde. Eu isolei esse adjunto adverbial com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Porque é um adjunto adverbial que tem uma certa extensão, grandinho aí, composto por 1, 2, 3, 4 palavras, e ele está deslocado, ou seja, está no meio da frase, não está no fim da frase, que é o lugar original, vamos dizer assim, dele. Próximo caso do emprego da vírgula, para indicar a elipse de um termo. O que é elipse? Quando um termo está oculto, quando um termo está escondido. Exemplo, a igreja era grande e pobre. Os altares, vírgula, humildes. O que está escondido? O que está oculto aqui? Veja, a igreja era grande e pobre. Os altares eram humildes. O verbo, a forma verbal eram, está oculta. Por isso eu coloquei não, né? Quem dera, o Drummond colocou essa vírgula aí para indicar a supressão de um termo, a elipse de um termo. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Muito bem. Próxima regra. Para separar repetições e pleonasmos. O que são pleonasmos? Pleonasmos são repetições de uma ideia. Exemplos. Sossega, primo Ribeiro. Olha aqui o primo Ribeiro vocativo. Primeira regra dessa aula. Sossega, primo Ribeiro. Levanta os braços. O senhor está botando sangue pelo nariz. É de ficar com a cabeça baixada. Já, já passa. Já, vírgula, já passa. Aqui temos termos repetidos, já, já. É um exemplo aí do Guimarães Rosa, do conto Sarapalha. E o próximo exemplo é do Fernando Pessoa. Paisagens, vírgula, quero-as comigo. Aqui nós temos uma repetição.
paisagens, vírgula, quero-as comigo. Que repetição, professora? Não tem repetição nenhuma aqui. É um pleonasmo, porque o termo paisagens está sendo retomado pelo pronome as. Quero-as comigo. Quero o quê? As paisagens comigo. Então, aqui trata-se de uma estrutura pleonástica, paisagens, vírgula, quero-as comigo. É uma repetição de uma mesma ideia. É um trecho do Fernando Pessoa, por isso nós empregamos aqui a vírgula. Até agora, eu estava falando das regras que determinam o uso da vírgula dentro de um período simples, ou seja, de uma única oração. Eu tenho uma oração e eu citei os termos da oração, quando não tem vírgula, dentro de um período simples. Agora, nós vamos falar sobre as regras que determinam o uso da vírgula em um período composto, ou seja, quando eu tenho mais de uma oração dentro de um mesmo período. Muito bem. Usa-se vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? São orações independentes sintaticamente e que não são unidas por conjunção. Professora, como assim eu vou saber tudo isso? Eu já falei lá no começo da aula. Para entender as regras de uso da vírgula, você precisa ter estudado os termos da oração e ter estudado o período composto, orações coordenadas, orações subordinadas. Se você não sabe nada disso, vai ser muito difícil que você entenda as regras de vírgula, certo? Não sei nada disso, professor, e agora? Aí você vai estudar pelas nossas aulas. Nós temos aulas de todos esses assuntos aqui no canal Português com Letícia. Tem aula de tudo, viu, gente? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Tem aula de orações coordenadas, orações subordinadas, tem tudo aqui no canal Português com Letícia. E além disso, nós temos o curso Português Completo lá na plataforma Português com Letícia, portuguescomleticia.com.br, curso Português Completo, que traz principais assuntos da língua portuguesa de maneira organizadíssima e aprofundada, com material didático, questões comentadas, tudo para você se preparar da melhor forma para as suas provas. Muito bem, já fiz aqui o meu merchan do Português Completo. Agora vamos voltar. A vírgula é usada para separar orações coordenadas assindéticas, sem conjunção. Exemplo: tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Esse trecho de um dos meus contos preferidos do Machado de Assis, que é A Cartomante, tem aqui, é um período composto, porque ele tem mais de uma oração. Vamos contar quantas orações tem. Tudo lhe parecia agora melhor, uma oração. As outras coisas traziam outro aspecto, outra oração. São orações independentes sintaticamente, uma não depende da outra. O céu estava límpido, terceira oração. E as caras joviais, quarta oração. Nós temos 4 orações aqui, 3 delas são separadas por vírgula, porque são assindéticas, ou seja, sem conjunção. A última oração, e as caras joviais, não é separada por vírgula, porque ela é iniciada pela conjunção e. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa conjunção e. Outro exemplo, agora do Jorge Amado. Tomou uma garrafa de cachaça, uma oração, vírgula. Encheu um copo grosso de vidro, outra oração, vírgula. O marinheiro suspendeu o braço, outra oração, vírgula. Saudou o sueco, outra oração, vírgula. Embarcou 2 tragos, vírgula de novo. Cuspiu, última oração. Então, veja que aqui nós temos um período composto com várias orações coordenadas, todas elas são assindéticas, ou seja, não são ligadas por conjunção nenhuma, por isso elas devem ser separadas com vírgula. Próxima regra, para separar orações coordenadas sindéticas, que são orações independentes sintaticamente e que são introduzidas por conjunção, salvo as introduzidas pela conjunção e. Então, aqui vamos falar sobre orações coordenadas sindéticas, exceto as que são introduzidas pela conjunção e. 2 exemplos.
A minha terra é rica em café, vírgula, mas o meu pai sempre foi um pobre camponês. Aqui nós temos a oração coordenada, a minha terra é rica em café, e a outra oração também é coordenada e ela é iniciada pela conjunção adversativa mas. Então, antes desse mas, tem vírgula. Próximo exemplo. Ele escorrega à toa, portanto, chão de cozinha não é lugar para pintinho. O que nós temos aqui? Uma oração coordenada, ele escorrega à toa, e a outra oração coordenada que é sindética, porque começa com a conjunção portanto. Ele escorrega à toa, vírgula, portanto, chão de cozinha não é lugar para pintinho. Então, essas duas orações são separadas com vírgula, porque a segunda oração é uma oração coordenada, conclusiva e é iniciada pela conjunção portanto, que é uma conjunção que expressa conclusão. Muito bem. E as separadas por E? Tem aqui uma regra específica. Para separar orações coordenadas ligadas pela conjunção E quando tiverem sujeitos distintos. Veja, gostaria de me deter um pouco mais nesse assunto, porque se eu tenho duas orações coordenadas, a segunda oração começa com a conjunção E. Então, antes da conjunção E, não vai haver vírgula, não vai. Então, por exemplo, fui à feira e comprei limão. Fui à feira e comprei limão, não tem vírgula entre essas duas orações, porque elas são orações coordenadas e elas são ligadas pela conjunção E. Mas pode haver vírgula antes da conjunção E. Quando? Quando o sujeito da primeira oração for diferente do sujeito da segunda oração. Nesse caso, recomenda-se o uso da vírgula. Veja, que eu coloquei o exemplo. O vento do Caribe se meteu pelas janelas com o alarido dos pássaros e Firmina Daza sentiu no sangue as batidas desordenadas de seu livre arbítrio. Ai, eu amo esse livro, gente. Então, o que temos aqui? O sujeito da primeira oração é o vento do Caribe. O vento do Caribe se meteu pelas janelas com o alarido dos pássaros. Depois, nós temos uma oração coordenada aditiva, iniciada pela conjunção E. Mas o sujeito da segunda oração é diferente do sujeito da primeira. O sujeito da segunda oração é Firmina Daza. Firmina Daza sentiu no sangue as batidas desordenadas de seu livre-arbítrio. Então, nós temos aqui duas orações coordenadas ligadas pela conjunção E, mas com sujeitos diferentes. Por isso, nós podemos e recomenda-se que se coloque a vírgula aí para separar essas duas orações. Próximo uso da vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando vem antes da oração principal. Então, nós temos ali um período composto, tem oração principal e oração subordinada adverbial. Se a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, essa vírgula é obrigatória. Exemplos. Embora nunca o tivesse visto, reconheceu logo. O que temos aqui? Embora nunca o tivesse visto, é oração subordinada adverbial concessiva. Reconheceu logo é a oração principal. Lembra que eu falei em algum momento da aula que a posição natural do advérbio é no final da frase? Então, aqui nós temos uma oração com função de advérbio e ela está antes da oração principal. Então, seria um advérbio deslocado. É uma oração adverbial deslocada antes da oração principal. Por isso, essa vírgula é obrigatória. Embora nunca o tivesse visto, vírgula, reconheceu logo. Se as orações estivessem em ordem trocada, reconheceu logo, embora nunca o tivesse visto, a vírgula separando as duas orações, ela seria facultativa. Mas aqui não. Oração adverbial antes e oração principal depois, vírgula obrigatória. Próximo exemplo. Quando ela se cala, fico ouvindo o som do relógio. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal, quando ela se cala, e depois a oração principal, fico ouvindo o som do relógio. Portanto, se a adverbial está antes da principal, essa vírgula é obrigatória. Próxima regra.
Usa-se vírgula para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, aí você vai se lembrar de quando você estava estudando as orações subordinadas adjetivas. Tem as restritivas sem vírgula e tem as explicativas com vírgula. Exemplos. Os vizinhos, vírgula, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, vírgula, deram curso à alcunha, que afinal pegou. O que nós temos aqui? A oração subordinada adjetiva explicativa, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados. Aqui é um trecho do Dom Casmurro, em que o Dom Casmurro, o Bentinho, está explicando por que pegou o apelido de Dom Casmurro. Alcunha significa apelido. Então, aqui, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, é uma oração explicativa. Ele está explicando sobre os vizinhos. Olha que interessante. Se eu tiro essas duas vírgulas, é possível tirar essas duas vírgulas, mas essa oração se transforma em uma oração restritiva e muda-se completamente o sentido. Com as vírgulas, eu quero dizer que todos os vizinhos do Dom Casmurro não gostam dos hábitos reclusos e calados dele. Isso quer dizer que nenhum vizinho gosta dos hábitos dele. Então, ele está explicando sobre os vizinhos. Se eu retiro as vírgulas, se eu transformo essa oração em uma oração adjetiva restritiva, eu vou dizer que alguns vizinhos não gostam desses hábitos reclusos e calados. Outros pode ser que gostem, mas alguns não gostam e que esses deram curso à alcunha, ao apelido. Portanto, aqui é possível retirar essas vírgulas, mas vai alterar o sentido. Então, como se trata de uma oração adjetiva explicativa, e Machado colocou essas duas vírgulas para mostrar que nenhum vizinho gostava dos hábitos reclusos e calados do Dom Casmurro. Muito bem. Então, a retirada das vírgulas altera o sentido. É muito interessante pensar nas orações adjetivas, na diferença das explicativas e das restritivas. Gente, eu amo a coisa de professora de português. Outro exemplo também do Dom Casmurro. Minha mãe, vírgula, que era religiosa, vírgula, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar. Aqui a oração adjetiva explicativa que era religiosa está explicando um fato sobre a mãe do Bentinho. Veja que aqui é o mesmo caso. Se eu retiro essas duas vírgulas e transformo o que era religiosa em uma oração adjetiva restritiva, altera-se o sentido. E aí a frase fica, inclusive, errada. Por quê? Porque se eu retiro as vírgulas, eu vou dizer que eu tenho mais de uma mãe. E eu vou falar sobre a que era religiosa. Minha mãe, que era religiosa, gostou de ver. E aí eu vou falar sobre a que era religiosa, não estou falando sobre as outras mães. Mas, como essa frase estaria errada, Bentinho tinha apenas uma mãe, eu preciso colocar as vírgulas aí para dar o sentido de explicação. Minha mãe, que era religiosa, estou explicando algo sobre a minha mãe. Eu não, O Bentinho está explicando sobre a mãe dele. E a última regra que eu separei para esta aula, eu espero que vocês não estejam cansados, viu, gente? Diz assim: usa-se vírgula para separar orações intercaladas. O que são orações intercaladas? Eu tenho ali um período e aí eu coloco uma oração no meio desse período, é uma oração intrusa, vamos dizer assim. E aí eu isolo essa oração com vírgulas. Exemplos. Outro exemplo aqui da cartomante. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Aqui, nós teríamos assim o seguinte trecho. Camilo teve medo e começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Se tivesse assim, não teria vírgula nenhuma. Acontece que o autor optou por colocar uma oração intercalada no meio aí, uma oração intrusa. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas. Essa oração intrusa, mais conhecida como oração intercalada, vai vir isolada por vírgulas.
Outro exemplo, agora do livro Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Marcou a minha adolescência, eu amo esse livro também, gente. A felicidade é tão oposta à vida que, estando nela, a gente esquece que vive. Aqui nós temos a seguinte frase: a felicidade é tão oposta à vida que a gente esquece que vive. E aí optou-se por colocar uma frase, uma oração intercalada aí. A felicidade é tão oposta à vida que, estando nela, ou seja, quando estamos na felicidade, a gente esquece que vive. Então, esse estando nela é uma oração intercalada e por isso deve ser isolada por vírgulas. Bom, para esta aula eu separei as principais regras que envolvem o uso da vírgula. Não se esqueçam de deixar o gostei nesta aula e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos gratuitos e de qualidade aqui para o YouTube. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!